Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do YouTube, mais um fim de mês, mais um início de mês e todo final de mês a gente posta a TBR do próximo mês e também o que a gente leu no mês passado, no caso no mês de janeiro, né? Eu considero que no mês de janeiro eu li bastante em comparação ao mês de dezembro, que se eu não me engano eu li 3 livros e uma HQ. No mês de janeiro eu já li 5 livros e uma HQ. Foi um mês que rendeu bastante, eu consegui ler muitas coisas boas nele. Então antes de começar a falar das leituras do mês de fevereiro, eu vou mostrar tudo pra vocês que eu li no mês de janeiro. Algumas das leituras vocês já sabem, porque eu já falei nos vídeos passados, então vou dar uma leve passada por cada uma delas. Comecei o mês lendo Pessoas Normais, como vocês já sabem, para quem viu o último vídeo, viu que eu comecei lendo esse livro. Foi um livro que eu li muito rápido, ali nos primeiros 4 dias, 5 dias do mês de janeiro. Na minha opinião, é um livro muito fluido, muito fácil de ler, muito bom para você passar o tempo, se divertir ali. Você consegue ler ele muito rapidinho e a história vai girar em torno de dois personagens principais, o Connell e a Marianne, que tem meio que uma relação muito conturbada e que vai se desenvolvendo de uma forma muito peculiar, digamos assim. Eu achei o livro um pouquinho clichê em algumas partes, mas nada que tire o brilho do livro. É um ótimo livro, principalmente se você tiver um tempo curto para ler, ele é um ótimo livro com certeza. Outro livro que eu li em janeiro e achei sensacional foi Os Supridores, do José Falero. Esse livro aqui me surpreendeu demais. Eu já tinha visto um pessoal falando muito bem desse livro, mas ainda assim eu não estava com a expectativa muito alta quando eu entrei nessa leitura. E o autor mudou minha ideia ali logo nas primeiras páginas. Eu me apeguei aos dois personagens principais. Aqui a história vai girar em torno de dois protagonistas, o Marques e o Pedro, e esses protagonistas basicamente trabalham para sobreviver. Eles não têm dinheiro para fazer absolutamente nada, apenas pagar as contas, comer o básico do básico, e eles decidem mudar de vida. Então por isso eles montam um esquema para sair dessas condições precárias que eles estão. E esse esquema não é legal, claro, e a trama vai girar em torno disso, sobre como eles querem muito sair dessas condições e o que eles precisam fazer para sair dessas condições. O livro vai tratar muito sobre sonhos interrompidos, sobre consequências do que a gente faz. Às vezes, mesmo com um objetivo nobre, todas as nossas ações têm consequências, e o livro vai trazer isso de uma forma bem forte, bem incrível. O José Falero te ambienta de uma forma que eu fiquei suando frio nas últimas páginas. Eu acho que todo mundo precisa ler esse livro aqui, e tem uma pegada cômica e irônica muito boa. Eu dei boas risadas com esse livro, me apeguei a todos os personagens e foi uma das melhores leituras do mês de janeiro. Outro livro que eu li, eu já comentei aqui em outros vídeos também, que é o Encaixotando a Minha Biblioteca. Esse livro aqui, se eu não me engano, eu li logo depois de Pessoas Normais. É um livro muito curtinho, as páginas dele são bem pequenas, e aqui o Alberto Mangel vai falar muito da relação dele com a própria biblioteca, com os próprios livros, como os livros foram importantes para a vida dele, como foi a jornada de perder seus livros, reencontrar seus livros, como a relação dele com os livros afetava a vida dele. E para um leitor que tem costume de ler há muito tempo, já tem uma relação amorosa com os livros tem muito tempo, se identifica muito com essa leitura, porque ele vai tocar em pontos que em algum momento você vai pensar, nossa, é literalmente o que eu penso, é literalmente o que eu faço no meu dia a dia. O Alberto Mangel vai lá no seu inconsciente pegar as lembranças das suas primeiras leituras e te fazer lembrar como os livros, como a leitura é especial. Eu adorei ler esse livro aqui no mês de janeiro, foi um dos livros que falam sobre livros mais especiais que eu li, e eu já quero ler mais de Alberto Mangel. Antes de continuar, queria dar aqueles recadinhos básicos. Se você não é inscrito no canal ou gosta dos vídeos que eu coloco por aqui, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo também as leituras que você fez no mês de janeiro e as leituras que você pretende fazer no mês de fevereiro. Lembrando também que todos os livros que eu comentar nesse livro vão ter o link de compra aqui na descrição. E se você for comprar qualquer um deles comprando através do meu link, você me ajuda e não paga nada mais por isso. Outro livro que eu li no mês de janeiro foi Os 100 Anos de Solidão. Esse com certeza foi o melhor livro do mês de janeiro. Essa leitura foi uma leitura coletiva do clube de leitura lá do Catarse. A gente leu em conjunto durante o mês de janeiro inteiro. Então cada capítulo a gente ia comentando lá no Telegram sobre a leitura. O encontro sobre a leitura ainda vai acontecer no próximo sábado. Então ainda tem muita coisa para tirar aqui de dentro. E mesmo antes do encontro, antes de saber a opinião das outras pessoas, eu já amei muito esse livro aqui. Eu me sinto parte da família Buendia. O início desse livro e o final desse livro
livro foi um dos inícios e finais mais espetaculares que eu já tive a oportunidade de ler em toda a minha vida. É até meio difícil dar uma sinopse para esse livro, porque aqui o Gabo vai contar a história de uma família, de várias gerações de uma mesma família. Então não gira em torno de apenas um personagem ou outro personagem, gira em torno do destino de uma família, sobre erros repetitivos dessa mesma família e tudo que vai acontecendo em um povoado chamado Macondo, que foi fundada por essa mesma família. Aqui o Gabo vai contar a história de 7 gerações em 400 páginas. Sim, é muita coisa que acontece aqui. É uma história muito, muito, muito corrida, mas isso não é um motivo para a história ser ruim ou mal contada, tá? É completamente ao contrário. Você entende tudo sobre eles, mesmo com uma história corrida. Às vezes você precisa de um tempo para pegar um fôlego, para retomar a leitura novamente, mas com certeza foi a melhor leitura do mês de janeiro. Eu me apaixonei pelos personagens, pela cidade. Agora que tem a adaptação na Netflix também dos 100 Anos de Solidão, eu vou com certeza mergulhar novamente nesse mundo. E para vocês terem noção do quanto eu amei esse livro, eu quase comecei a leitura novamente depois de terminar. Eu voltei lá nas primeiras páginas, porque logo nas primeiras páginas ele dá basicamente um resumo do que vai acontecer no livro todo, só que isso você não percebe antes de ler o livro, né? O Gabo é genial nessa obra aqui. Eu não vou me estender muito, senão eu vou ficar o dia inteiro falando sobre. Leiam 100 Anos de Solidão, esse livro é fenomenal. E o último livro que eu li no mês de janeiro foi Joyland, do Stephen King. E por sinal, esse livro eu acabei ontem, então ele tá bem fresquinho na minha memória. Amei esse livro aqui. Esse livro é diferente de tudo que eu já li do King. Geralmente o King puxa mais pro terror psicológico, horror. E nessa obra que eu senti que ele focou mais no sentimento dos personagens, nas relações humanas, e o terror ficou mais em segundo plano, o que eu não achei ruim. Inclusive, o que eu mais gostei no livro foi isso, foi as relações dos personagens. O final desse livro aqui eu achei muito bonito, a forma que o Stephen King termina. Eu que não sou muito fã dos finais do King, pra mim esse aqui foi o melhor que eu já li. Inclusive melhor do que o Novembro de 63, que na minha opinião é o melhor livro dele, mas esse final aqui superou o final de Novembro de 63. Novembro de 63 ainda continua sendo meu favorito, mas esse livro aqui conquistou uma parte grande aqui do meu coração, e eu acho que esse é o livro perfeito para você que nunca leu nada do King e quer começar a ler alguma coisa. Esse aqui é bem curtinho, você vai se adaptando à escrita do King, vai se apaixonar com certeza na leitura de Joyland. E agora vamos para as leituras que eu pretendo fazer no mês de fevereiro. Algumas dessas leituras eu já coloquei naquele vídeo de metas para ler no ano de 2025, mas a maioria das coisas que eu vou ler no mês de fevereiro não estava naquela lista. Surgiu a vontade de ler esses livros por agora. Alguns deles estavam parados aqui há muito tempo na minha estante, e eu vou aproveitar essa vontade repentina aí para desencalhar eles da prateleira, e eu vou comentar os livros que eu vou ler aqui no mês de fevereiro, mas eu ainda não sei a ordem com que eu vou ler eles, né? Então eu vou começar falando de Huckleberry Finn. Esse livro aqui tá parado na minha estante já tem uns 2, 3 anos, e eu acho que chegou a hora de ler ele, porque eu tava pensando comigo mesmo que eu queria ler ele enquanto a história As Aventuras de Tom Sawyer está na minha cabeça, né? Porque essa aqui é a sequência das Aventuras de Tom Sawyer, mesmo que você não precise ter lido um para ler o outro. É interessante que você leia As Aventuras de Tom Sawyer para conhecer alguns personagens importantes para a história e para você se ambientar melhor, para aproveitar muito mais o que o Mark Twain tem para dizer aqui nesse livro, né? Essa leitura aqui, com certeza, dos livros que eu lerei no mês de fevereiro é a mais leve. Então eu vou deixar ele para uns momentos mais calmos, antes de dormir, que é obrigatório ler antes de dormir. Provavelmente você está meio cansado, então você precisa de uma leitura mais leve. Então esses livros assim são ótimos para esses momentos, e eu escolhi o Huckleberry Finn para me acompanhar nesses momentos no mês de fevereiro. Outro livro que eu vou ler no mês de fevereiro vai ser As Vinhas da Ira, e esse livro vai ser lido no clube de leitura. O primeiro livro do ano foi Os 100 Anos de Solidão, o segundo vai ser As Vinhas da Ira, o terceiro vai ser O Corcunda de Notre Dame, e o próximo a gente ainda vai votar, né? A votação acontece em todos os encontros, então em todos os encontros a gente acaba votando o próximo livro, e a gente vai votar o livro que será depois de O Corcunda de Notre Dame, né? E assim vai. A gente vai ler As Vinhas da Ira no mês de fevereiro, e eu tô muito ansioso.
eu não sei absolutamente nada desse livro, e é assim que eu gosto de começar a maioria das minhas leituras, sem saber nem a sinopse. Eu considero até a sinopse como um spoiler, um possível spoiler. Então eu gosto de ir descobrindo o livro e comentando aos poucos com o pessoal lá no grupo, e vai ser muito interessante ler esse autor, porque eu nunca li nada dele. Foi um dos livros que eu votei e torci mais para que ganhasse, foi esse livro. Eu já quero ler esse livro e mais alguns do autor que já estavam na minha lista já faz muito tempo. Eu fiquei feliz demais que ele ganhou essa votação no clube de leitura. Se você não sabe o que eu tô falando do clube de leitura, eu vou deixar o link aqui na descrição também do clube. Se você tiver interesse em ler em conjunto, de ter essa experiência de leitura em grupo, é interessante você clicar no link e ver lá como é que funciona. Dom Casmurro é uma meta minha para 2025, e todo mundo que acompanhou os últimos vídeos que saiu aqui no canal sabe que uma meta do ano de 2025 é ler Dom Casmurro. Eu já comecei a ler esse livro aqui uma vez, mas eu parei ali em torno de 40%. Eu não estava no momento certo de ler, não foi porque a leitura é pesada, inclusive foi uma das coisas que eu me surpreendi quando eu peguei isso aqui. A leitura é muito leve, os personagens são muito cômicos, só que eu não estava no momento muito leitor, digamos assim. Então eu parei ali uns 40% e decidi voltar em uma hora que eu pudesse aproveitar mais a leitura. E essa hora com certeza chegou. Eu tô com muita vontade de ler esse livro aqui, muita vontade de conhecer essa escrita, muita vontade de conhecer essa polêmica que gira em torno do final, né? Muita gente me diz para eu não me concentrar nessa polêmica sobre se a Capitu traiu ou não o Bentinho, mas é impossível não pensar nisso no momento da leitura, porque é o que eu mais escuto quando eu escuto falar de Dom Casmurro, né? Então eu tô doido para descobrir o que esse livro aqui me reserva. É uma leitura que eu tô muito ansioso para fazer no mês de fevereiro. Outro livro incrível que eu peguei para ler nesse mês de fevereiro foi A Natureza Selvagem. Eu não vou falar o nome desse autor aqui, porque provavelmente eu vou errar a pronúncia, mas esse livro aqui eu tô com uma vontade de ler ele há muito tempo. Eu já deixei de ver o filme dele porque eu ainda não tinha lido, e eu preciso ler antes de ver o filme, mesmo que algumas pessoas falem que o filme ainda é melhor que o livro, o que é raro de acontecer, né? Dizem que o livro tem uma pegada mais jornalística, enquanto o filme foca mais no mistério, no suspense, e acaba sendo melhor. Mas com certeza eu quero ler primeiro para depois ver o filme, porque se eu ver o filme primeiro eu vou perder a vontade de ler, e não é isso que eu quero. Eu quero ler primeiro para depois ver a adaptação, ver como os roteiristas trabalharam para adaptar a obra, né? Esse livro provavelmente vai ser o livro que eu vou ler mais rápido no mês de fevereiro, porque geralmente suspense te suga para dentro do livro, você não consegue largar o livro, e foi nessa intenção que eu peguei ele mesmo. Eu quero devorar esse livro aqui, provavelmente verei o filme ainda no mês de fevereiro e venho comentar tudo para vocês sobre o que eu achei dessa leitura e o que eu achei da adaptação também. Uma coisa que eu tô muito curioso ultimamente é ler os livros dos ganhadores do Prêmio Nobel, e uma das leituras que eu tô mais curioso para fazer nesse mês de fevereiro, com certeza, é A Vegetariana. Esse livro aqui também eu lerei provavelmente com o Clube do Livro. Não é todo mundo que vai ler, porque vai ser uma leitura paralela, não vai ser uma leitura que estava planejada, né? A gente costuma ali fazer leituras paralelas junto também. Geralmente o pessoal tem algum livro ali em comum que quer ler e acabam lendo juntos, né? Geralmente juntam uns 4, 5 pessoas que querem ler o mesmo livro, o que aconteceu, por exemplo, com os irmãos Karamazov, que eu não acabei, inclusive eu deixei como meta pro mês de janeiro e não acabei. O pessoal tá se juntando para ler A Vegetariana esse mês. Não é uma leitura que estava planejada, então não tem um cronograma para ler, cada um vai ler no seu ritmo, e vai ser muito interessante ler isso aqui e conhecer essa ganhadora do Prêmio Nobel. Se eu não me engano, ela ganhou agora em 2024, né? Eu tô muito ansioso para ler. Dizem que esse livro é na mesma medida muito bom e muito estranho, então eu tô muito curioso para saber o que de estranho vem por aí. Eu já li ali as 2 primeiras páginas e me controlei para não devorar tudo. Provavelmente vai ser o primeiro livro que eu vou pegar no mês de fevereiro, e ele é bem curtinho, talvez eu acabe bem cedo aí, igualmente eu acabei o Pessoas Normais, né? E a última leitura do mês, cumprindo aquela promessa que eu vou ler uma HQ por mês no ano de 2025, vai ser Salem, essa HQ publicada pela Dark Side. Confesso que eu fui muito atraído pela arte, a arte me encantou, e eu também tive amigos que falaram muito bem dessa HQ, que vai contar como as bruxas de Salem ali ficaram tão famosas, né? Eu tô muito curioso para ler isso aqui, também não sei muito a respeito.
eu recebi essa HQ aqui da Darkseid e vou manter aí no mês de fevereiro a minha promessa de ler uma HQ por mês. Isso aqui com certeza vai ser devorado nos primeiros dias também. Geralmente eu deixo as HQs para ler também durante a noite, em que eu tenho uma atenção reduzida por conta do sono, do cansaço, e geralmente elas acabam nos primeiros dias do mês e eu fico aí o mês inteiro sem ler as HQs, né? Talvez eu tenha que colocar mais de uma HQ por mês, né? Eu tô pegando gosto por isso aqui e eu tô achando que uma não vai ser o suficiente pro mês inteiro. Então foi isso, pessoal. Esses foram os livros que eu li no mês de janeiro. Essas vão ser as leituras que eu vou fazer no mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha aqui embaixo, vai ajudar muito. Comente também o que você vai ler no mês de fevereiro. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.